Você já se sentiu frustrado ao perceber que, apesar da sua idade, parece que você não conseguiu deixar de ser aquele garoto inseguro? Pode soar cruel, mas quantas vezes você já olhou para o espelho e se perguntou por que, mesmo tendo crescido, ainda se sente como um menino tentando encontrar seu lugar no mundo? Talvez seja doloroso admitir, mas essa sensação de estar sempre aquém, de nunca ser o homem que você imaginava, pode estar te consumindo por dentro. E quando você luta para alcançar uma mentalidade vencedora, percebe que a autoconfiança que você tanto almeja ainda é um sonho distante. Parece que o mundo está lá fora esperando que você se levante, mas algo te mantém preso, imóvel, e essa voz interna que sussurra que você não está pronto. Sabe qual é o problema? Ninguém te ensinou a ser um homem de sucesso que não tem nada a ver com a idade que está no seu RG, mas sim com a coragem de abandonar os velhos hábitos infantis. E, enquanto você fica aí esperando que as coisas melhorem por si só, aqueles que decidiram quebrar essa corrente já estão a quilômetros à sua frente. Dói ver o tempo passando e sentir que nada realmente mudou, não é? Aqueles amigos que já construíram uma carreira, possuem uma vida estável, enquanto você ainda se sente como um espectador de sua própria história. Mas, antes que você ache que não há saída, deixa eu te contar uma coisa. Existe um caminho para transformar essa frustração em ação, só que ele não é para qualquer um. É para quem realmente está cansado de ser visto como alguém que ainda não cresceu. Para quem quer uma mudança de verdade, uma melhoria para homens, está disposto a assumir as rédeas do seu próprio destino. Você está pronto para abandonar a comodidade e buscar uma evolução de verdade, ou você vai continuar preso, vendo o mundo passar lá fora, enquanto se sente estagnado? Se esse incômodo te afeta, continue aqui, porque é exatamente sobre essa transformação que nós vamos falar. E acredite, entender isso pode ser a diferença entre continuar vivendo na sombra dos outros ou se tornar o protagonista da sua própria jornada. Talvez você não perceba, mas certos comportamentos que parecem ser inofensivos podem ser sinais claros de que a mentalidade ainda está presa em um estado infantil. Sabe aquele medo de tomar decisões sozinhos? Ou aquela dificuldade de lidar com críticas, como se qualquer opinião contrária fosse um ataque pessoal? Pois é, isso são traços que muitos homens carregam sem perceber. E isso não só bloqueia a autoconfiança, mas também impede de alcançar uma mentalidade vencedora, sempre dependendo da validação dos outros para se sentir bem. Outra característica comum é a busca constante por recompensas rápidas e prazeres imediatos. É aquele padrão de se esquivar de responsabilidades em prol de distrações momentâneas, como passar horas em jogos, redes sociais ou qualquer coisa que evite encarar a vida real de frente. É como se houvesse um receio em lidar com o que realmente importa, em focar no desenvolvimento pessoal, de maneira sólida e consistente. Esse comportamento de evitar desafios é um dos maiores obstáculos para quem deseja ser um homem de sucesso. E quando se trata de enfrentar dificuldades, muitos reagem como uma criança que faz birra quando algo não sai como esperado. Se algo der errado, a tendência é procurar culpados ou simplesmente desistir, em vez de buscar soluções e aprender com os erros. É esse tipo de atitude que cria uma barreira invisível, tornando a melhoria para homens uma tarefa quase impossível. A verdade é que, sem encarar esses comportamentos de frente, não há como superar essa mentalidade de menino e alcançar a mentalidade necessária para enfrentar a vida adulta. Agora, pense nisso. Quantas vezes você já adiou uma decisão difícil porque não se sentia preparado, ou deixou que o medo de julgamento te paralisasse? Esses pequenos comportamentos podem parecer inofensivos, mas são exatamente o que te impede de progredir. E se você realmente quer transformar sua vida, vai precisar identificar e superar esses hábitos. Mas antes, precisamos entender de onde que vem esse medo de crescer, que assombra tantos homens e os mantém presos nesse ciclo. Esse medo de crescer é um fenômeno que atinge muitos homens, mesmo que poucos falem abertamente sobre ele. É aquela sensação de assumir responsabilidades maiores, como carregar um peso nas costas. A verdade é que muitos preferem permanecer na zona de conforto, onde os desafios são menores e a necessidade de autossuperação não é tão intensa. Mas é justamente essa relutância que limita o desenvolvimento pessoal. É como se a própria ideia de encarar novos desafios fosse assustadora demais, e por isso muitos acabam se sabotando antes mesmo de tentar. E sabe qual é o maior problema desse medo? Ele se disfarça de muitas formas. Às vezes aparece como uma desculpa para não aceitar um novo emprego ou adiar a decisão de morar sozinho. Outras vezes é aquele sentimento de que, se as coisas não derem certo, é melhor nem tentar. Esse medo silencioso pode corroer a autoconfiança, que
se deseja sentir no controle das suas próprias vidas. E sem autoconfiança, a mentalidade vencedora parece algo inalcançável, um objetivo sempre distante, fora do alcance. Muitos homens acabam se apegando no passado, idealizando uma fase em que as responsabilidades eram menores e que a vida parecia mais simples. Essa nostalgia pode ser reconfortante, mas é um veneno lento para quem deseja evoluir. Enquanto se prende à ideia de que antigamente era melhor, a vida real continua acontecendo e as oportunidades de crescimento escapam pelos dedos. E aí vem a frustração, a sensação de que os outros avançam enquanto você permanece parado, sem conseguir acompanhar o ritmo. O medo de crescer também está relacionado ao medo de falhar. Muitos acreditam que o fracasso é a marca permanente, quando na verdade ele é uma oportunidade de aprendizado. Mas aceitar isso requer coragem, e é justamente essa coragem que separa os que buscam a melhoria dos que preferem se acomodar. E nesse ponto você já deve estar se perguntando como vencer esse medo e finalmente assumir o controle da sua vida antes de chegar à resposta. Vamos explorar as consequências desse comportamento que tantos evitam enfrentar. As consequências de manter um comportamento infantil podem ser devastadoras para o futuro de qualquer homem. Quando você evita as responsabilidades, os desafios que deveriam moldar seu caráter acabam se tornando obstáculos insuperáveis. A falta de mentalidade vencedora faz com que as oportunidades sejam perdidas, e, aos poucos, a vida passa a ser guiada pelo medo e pela insegurança. Ao invés de ser visto como um homem de sucesso, você se torna aquele que sempre parece estar no quase, sem nunca alcançar seu verdadeiro potencial. Além disso, esse comportamento pode afetar diretamente os relacionamentos. Amigos, parceiros e familiares começam a perceber que você não é capaz de assumir compromissos sérios, o que gera desconfiança. A falta de autoconfiança cria um ciclo de insegurança que afasta as pessoas, pois ninguém quer estar ao lado de quem não é capaz de tomar decisões firmes. A ausência de um crescimento contínuo leva à estagnação, e essa sensação de estar preso no tempo é um dos maiores inimigos da melhoria. Outro impacto significativo está na carreira. Sem a capacidade de enfrentar desafios e assumir novos papéis, as oportunidades de crescimento profissional se tornam cada vez mais raras. Esse medo de crescer e se comprometer faz com que muitos homens fiquem presos em empregos que não se satisfazem, com medo de dar o próximo passo. Enquanto a vida profissional estagna, a frustração só aumenta, criando um ciclo vicioso que parece impossível de quebrar. Afinal, como alguém pode se sentir realizado se continua evitando os desafios que os fariam avançar? E por fim, há o impacto na saúde mental. A sensação constante de que poderia ter feito mais gera um vazio, uma insatisfação que não desaparece. A ansiedade e o arrependimento tomam conta, especialmente quando se vê os outros ao seu redor progredindo. Isso leva a se esconder em atividades que trazem prazer imediato, mas que não preenchem de verdade. Então vem a pergunta que não quer calar. O que exatamente está por trás desse comportamento e como lidar as causas profundas desse medo de crescer? O medo de crescer tem raízes mais profundas do que se imagina. Entender essas causas é essencial para superá-los. Uma das principais é a educação que recebemos. Muitos homens foram criados em ambientes onde a proteção excessiva era a norma. Pais que faziam de tudo para evitar que seus filhos enfrentassem dificuldades, sem querer, acabaram criando adultos que têm medo de encarar o mundo real. Essa falta de enfrentamento desde cedo compromete o desenvolvimento pessoal masculino, tornando a transição para a vida adulta muito mais assustadora. Além disso, há a questão das expectativas sociais. A pressão para ser bem-sucedido desde jovem, para alcançar grandes feitos rapidamente, cria uma sensação constante de que se nunca é bom o suficiente. Isso faz com que muitos homens desenvolvam uma paralisia frente ao medo de não atender essas expectativas. A mentalidade vencedora se perde em meio a essa pressão, e muitos desistem mesmo antes de tentar, e por medo de serem capazes de cumprir o que a sociedade espera de um homem de sucesso. Outra causa comum é o medo do fracasso. Ninguém gosta de falhar, mas para alguns a ideia de errar é tão aterrorizante que eles preferem nem tentar. Esse medo é como uma âncora que segura no lugar, impedindo qualquer progresso. Em vez de chegar os erros como parte da melhoria, muitos homens preferem ficar parados, evitando qualquer situação que possa expor suas inseguranças. Essa visão distorcida do fracasso é um dos maiores inimigos da autoconfiança que desejam realmente crescer. Por último, não podemos ignorar o impacto das comparações constantes. Vivemos em uma era que é fácil se comparar com os outros, especialmente nas redes sociais. Ver amigos, colegas e até desconhecidos aparentemente vencendo pode criar uma sensação de que você está sempre atrasado. E, nesse cenário, é fácil se sentir desmotivado, como se fosse impossível acompanhar o ritmo dos outros.
Mas será que essas causas são realmente tão insuperáveis assim? Ou existe um caminho para começar a lidar com elas e finalmente tomar as rédeas da própria vida? Superar o medo de crescer exige um processo de autoconhecimento e ação prática. O primeiro passo é reconhecer que esse medo existe e que ele não define quem você é. Buscar conhecimento sobre desenvolvimento pessoal pode ser um divisor de águas, permitindo que você se identifique os comportamentos que precisam ser transformados. Livros como A Coragem de Ser Imperfeito de Brené Brown são um ótimo ponto de partida para entender que o fracasso é parte natural do crescimento. Isso ajuda a construir uma mentalidade vencedora que enxerga os erros como uma oportunidade de aprendizado. Depois de reconhecer seus medos, é fundamental agir, mesmo que de forma gradual. Pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença, como começar a assumir novas responsabilidades no trabalho ou em casa, ainda que pareçam desafiadores no início. A prática de definir metas realistas e alcançáveis ajuda a criar um ciclo de melhoria para homens, onde cada pequena conquista reforma sua autoconfiança. Não precisa ser uma mudança radical. O importante é se comprometer com o progresso diário, sem se preocupar tanto com os resultados imediatos. Outra forma poderosa de lidar com o medo de crescer é cercar-se de pessoas que já passaram por isso e podem oferecer apoio. Buscar mentores ou grupos de apoio focados em desenvolvimento pessoal pode ser transformador. Essas conexões trazem perspectivas diferentes e ajudam a perceber que você não está sozinho nessa jornada. Além disso, você pode aprender com os erros e acertos com quem você já percorreu esse caminho, evitando armadilhas que costumam segurar aqueles que estão começando. Por fim, aprender a valorizar os pequenos passos é essencial. É comum querer resultados rápidos, mas o verdadeiro crescimento acontece nos detalhes, na constância, meditações diárias, prática de gratidão e até exercícios físicos. Podem parecer pequenos, mas eles têm um impacto gigante na sua mentalidade e disposição. E aí vem a questão: o que aconteceria se você decidisse encarar esse desafio de frente, um por um, e construísse uma vida que realmente refletisse o homem que você quer ser? Mas antes de chegar a essa resposta, há uma mensagem final que você precisa ouvir. Chegou o momento de olhar para dentro e questionar o que você realmente quer da sua vida. Se você quer continuar preso a essa mentalidade infantil, evitando enfrentar os desafios que a vida adulta traz, e os anos vão passar e aquele sentimento de frustração ele só vai aumentar. Você quer continuar observando os outros alcançarem sucesso, enquanto você se sente preso no mesmo lugar, ou está disposto a tomar as rédeas e construir uma mentalidade vencedora e finalmente se tornar o homem que você desejou ser? Lembre-se, um homem de sucesso não significa nunca falhar, mas sim aprender com cada tropeço e levantar mais forte. Isso exige um compromisso constante com a melhoria, um compromisso com a evolução. E essa jornada começa agora, com essas pequenas ações e decisões que parecem simples, mas que fazem toda a diferença lá na frente. É hora de assumir a responsabilidade pela própria vida e deixar para trás as desculpas que você tem dado a si mesmo. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo, mas será que está pronto para os próximos? Porque a mudança não vai acontecer da noite para o dia, mas o que você faz hoje pode determinar quem você será amanhã. Então, se você gostou, se inscreva no canal e deixe o like e comente alguma coisa que você achou do vídeo.